Hoje nós vamos estudar um tema muito importante dentro da química, que é eletroquímica. E eletro vem de elétrons. Então, é um ramo da química que vai estudar justamente a transferência de elétrons, onde a energia química será transformada em energia elétrica e vice-versa. Então, nós estudaremos dois fenômenos dentro da eletroquímica. O primeiro deles é pilhas e baterias, que são reações espontâneas de oxirredução que produzem corrente elétrica. Já a eletrólise é o contrário, é a corrente elétrica que provoca reações não espontâneas de oxirredução. Vamos ver aqui alguns conceitos que são importantíssimos dentro da eletroquímica. Então, o primeiro deles é oxidação. O que seria a oxidação? A oxidação nada mais é do que a perda de elétrons. Tá aqui, perda de elétrons. Já a redução é o contrário. Se a oxidação é a perda de elétrons, a redução vai ser o ganho de elétrons. Ganho de elétrons. Oxidação, perda de elétrons. Redução, ganho de elétrons. Então, o que significa esse termo aqui? Reação de oxirredução, que envolve oxidação e redução. Então, esse termo aqui vai significar justamente a transferência de elétrons, quando um ganha e o outro perde elétrons. Bom, já sabemos o que significa oxidação e redução, e nós temos agora dois termos importantes, que são agente oxidante e agente redutor. O que seria agente oxidante? O agente oxidante vai ser aquele que vai sofrer a redução. Já o agente redutor será aquele que sofrerá a oxidação. Nesse caso aqui é o contrário. Então, tá aqui, o agente oxidante sofre a redução e o agente redutor sofre a oxidação. Vamos relembrar um pouco agora o número de oxidação dos elementos, que nós chamamos de NOx. Então, nós temos aqui alguns números de oxidação usuais. Então, o primeiro é, toda substância simples terá NOx igual a 0. Tá aqui, alguns exemplos de substâncias simples. Terá NOx igual a 0. O hidrogênio, NOx mais 1, com exceção nos hidretos metálicos. Tá aqui alguns hidretos, e nos hidretos, o NOx dele será menos 1. O oxigênio tem NOx menos 2, com exceção nos peróxidos, que será menos 1. Bom, então aqui nós temos números de oxidação bastante usuais. Já para os elementos representativos da tabela periódica, nós temos o seguinte. As famílias que vão da família 1A até a 7A. Só relembrando, família 1A, metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios e halogênios. Os elementos da família 1A, que são os metais alcalinos, eles são da família 1A porque tem um elétron na última camada, então eles irão perder esse elétron da última camada e o número de oxidação será mais 1. Todos os elementos da família 1A terá como NOx mais 1. Os da família 2A será mais 2, porque perderam 2 elétrons. Os da família 3A, mais 3. Já quando chegamos aqui na família 4A, para se tornarem estáveis, podem perder 4 ou ganhar 4 elétrons. Então, aqui, o número de oxidação pode ser ou mais 4 ou menos 4. Vai depender da substância que estiver presente e de um cálculo que a gente vai fazer daqui a pouco. Os da família 5A, eles podem perder os 5 elétrons ou ganhar 3. Então, mais 5 e menos 3. Perder 5, ganhar 3. Os da família 6A pode ser mais 6 ou menos 2.
E os da família 7A, mais 7 ou menos 1. Lembrando que eles precisam perder ou ganhar essa quantidade de elétrons para poder se tornarem estáveis. Vamos agora para o cálculo do número de inox. Quando nós não sabemos o número de oxidação de algum elemento presente na substância, nós podemos calcular esse número. Por exemplo, aqui, no H3PO4, nós sabemos o número de oxidação do hidrogênio, que é mais 1, e do oxigênio, que é menos 2. Então, o X da questão aqui, que nós não sabemos, vamos calcular, é o fósforo, que é um elemento químico que está justamente na família 5A, na família do nitrogênio. Então, eu separei aqui os 3 elementos só para facilitar a compreensão. Então, como eu falei, o hidrogênio tem NOx mais 1. Só que aqui nós temos 3, H3. Então, nós fazemos o seguinte. Como o NOx do hidrogênio sozinho é mais 1, e nós temos 3, ficará 3 vezes mais 1. Dessa forma aqui. O mais 1 vem do NOx dele. Fósforo nós não sabemos, então vamos chamar de X. E o oxigênio, o NOx do oxigênio é menos 2. Como são 4 oxigênios, ficará 4 vezes menos 2. Pronto. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos somar tudo isso aqui e depois igualar a 0. Pronto, a gente coloca o sinal de mais e iguala a 0, nós teremos uma equação. Então, a gente faz o cálculo, 3 vezes mais 1, fica assim, 3 mais x, mais por menos, menos 8, igual a 0. Isolando o x, pronto. Fica 8 menos 3, x igual a mais 5. Logo, o NOx do fósforo, nessa substância aqui, vai ser mais 5. E por que nós igualamos a 0? Porque a substância aqui não apresenta nenhuma carga. Caso a substância apresente qualquer valor de carga aqui em cima, ou positivo, negativa, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2, enfim, a gente iguala o valor da carga. Depois da igualdade, como no caso dessa substância não tem carga, a gente iguala a 0. Então, já sabemos aqui o valor do NOx. E a gente faz esse cálculo para qualquer substância. Aqui nós temos um exemplo de uma reação iônica do NaCl formando íons Na+, e Cl-. Aqui nós sabemos que tanto o sódio como o cloro são substâncias simples, estão sozinhas aqui, então o NOx delas será 0. Está aqui o valor do NOx de cada uma. Já as substâncias que envolvem íons, o valor do NOx será igual ao valor da carga que eles receberem. Então, no caso do sódio, o NOx será mais 1, porque tem uma carga positiva aqui, e o cloro, o NOx dele será menos 1, porque tem uma carga negativa. Então, analisando aqui o sódio, o que foi que aconteceu com ele? O NOx dele aumentou, né, de 0 para mais 1. Então, a gente coloca que houve um aumento do número do NOx no sódio. Houve um aumento do NOx, porém, ele está sofrendo o quê? Oxidação, né? Porque ele perdeu um elétron. Recebeu a carga positiva, indica que ele perdeu um elétron. Então, aumentou o NOx, ele está sofrendo oxidação. A oxidação a gente vê sempre pela carga. Carga positiva indica perda de elétrons. E carga negativa indica ganho de elétrons. Então, um sofre oxidação e o outro sofre redução. O cloro ocorre justamente o contrário. O NOx dele estava 0 e passou a ser menos 1. Nesse caso aqui, o NOx aumentou ou diminuiu? Diminuiu, não é isso? Logo, ele está sofrendo redução. Vejamos agora outro ponto importante, que é o balanceamento das equações de oxirredução. Nós temos um exemplo aqui do P4 mais Cl2 formando PCl3. Como é que vamos fazer para balancear essa reação? Temos aqui algumas regras
E a primeira delas, nós vamos analisar a variação do NOx de cada um. Ou seja, o fósforo tinha NOx 0 e aqui passou para mais 3. Já o cloro tinha NOx 0, passou para menos 1. Então, a variação do fósforo de 0 para 3 foi de 3. E a do cloro de 0 para menos 1, a variação foi de 1. O segundo ponto importante, nós vamos pegar essa variação de cada um, do fósforo e do cloro, e multiplicar pela quantidade de átomos. Então, como são 4 aqui, P4, pegamos o 3, que foi a variação dele, multiplicamos por 4, e fica 12. A mesma coisa fazemos com o cloro. Como a variação dele foi 1, a gente pega 1, multiplica por 2, que é a quantidade dele, que é igual a 2. Já temos a variação do fósforo, já temos a variação do cloro. Nessa terceira etapa, quando a gente tem aqui a variação de cada um, invertemos o valor da variação do primeiro átomo, vem para cá, para o segundo, na reação, e a variação do cloro, que foi o segundo elemento, vem para o primeiro membro. Então, fica assim, 2P4 mais 12Cl2. E, por último, vamos balancear o produto aqui, que foi formado. Então, o que é que a gente faz? Nós temos 2 vezes 4, 8 fósforos. Desse lado aqui dos produtos, nós também precisamos de 8, né? E se nós multiplicarmos o 8 por 3, 24 cloro, e do lado dos reagentes também, 12 vezes 2, 24. Então, a reação está balanceada. Vejamos agora a representação de uma pilha do químico inglês John Frederick Daniell, que ficou conhecida como pilha de Daniell. Vamos analisar essa representação. Vejam só, aqui nós temos 2 substâncias reagindo para produzir a corrente elétrica. Nesse primeiro recipiente nós temos o sulfato de zinco e nesse segundo recipiente nós temos o sulfato de cobre. Mergulhada nessa primeira solução nós temos uma placa de zinco e nessa segunda solução nós temos uma placa de cobre. E aí, o que é que acontece com o tempo? Essa placa de zinco, ela vai se desgastando. E aí, nós dizemos que ela sofre oxidação. Então, esse eletrodo aqui de zinco será o ânodo negativo. Indica que ele cede elétrons, ele perde elétrons, ou seja, ele sofre a oxidação. Já no caso do cobre, o contrário. Ele será positivo, que é o cátodo, e ele recebe elétrons. No caso dele, ele vai sofrer a redução, ou seja, os elétrons eles migram do ânodo sempre para o cátodo. Então, vamos lá, recapitulando. O ânodo, o eletrodo negativo, sofre oxidação, é o que perde elétrons, e o cátodo, o eletrodo positivo, sofre redução. O ânodo cede elétrons e o cátodo recebe elétrons. A ponte salina eu vou explicar mais adiante. Então, como eu falei, o zinco ele sofreu oxidação. Com o tempo, ele se desgastou. Como ele foi se desgastando, essa solução aqui ela foi ficando mais concentrada, porque os íons de zinco ficaram mais concentrados aqui na solução. Já no caso do cobre, ele se reduziu. Veja que a solução ela fica menos concentrada e os íons se depositam aqui na placa de cobre. Consequentemente, nós dizemos que o potencial de redução para o cobre é maior e o potencial de redução do zinco é menor.
Já a ponte salina é uma substância que nós usamos justamente para equilibrar a reação. Porque, como essa placa aqui sofreu oxidação e a solução ela fica mais positiva, porque tem uma quantidade grande de íons positivos agora, nós pegamos a solução, por exemplo, aqui do KCl, cloreto de potássio, que formam íons K+, e Cl-. Os íons negativos vêm para a solução que está mais positiva, ou seja, aquela que sofreu oxidação, e os positivos vêm para a solução que está mais negativa, ou seja, aquela que sofre a redução. Justamente para manter esse equilíbrio. Em seguida, nós escrevemos as semi-reações de oxidação e de redução. O zinco passou a zinco 2+, mais 2 elétrons, ou seja, ele sofreu oxidação. Já o cobre 2+, sofreu redução, ganhou os 2 elétrons e passou a cobre 0. Vamos somar as duas semi-reações para chegarmos na reação global. Só um detalhe, notem que o que sofre oxidação, que foi o que perdeu elétrons, os elétrons sempre fica do lado dos produtos. E o que sofreu redução, que foi o que ganhou elétrons, os elétrons sempre ficam do lado dos reagentes. Então, a gente pode cortar esses elétrons com esses aqui. Do lado dos reagentes vai ficar só o zinco e o cobre 2+. E do lado dos produtos vai ficar o zinco 2+, mais o cobre. Então, essa é a reação global. Nós temos aqui o ânodo, que é o zinco, 0, chegando a zinco 2+, e o cobre 2+, chegando a cobre 0. Nós podemos ainda representar a pilha esquematicamente da seguinte maneira. A gente escreve o ânodo primeiro, esses 2 tracinhos indicam a ponte salina, em seguida a gente escreve o cátodo. Ou seja, o ânodo é o zinco 0 formando o zinco 2+. Tá aqui a representação do ânodo. Em seguida a gente faz a representação do cátodo. A ponte salina e a representação do cátodo. Para finalizar, veremos agora a força eletromotriz, chamada de FEM ou DDP de uma pilha. A DDP é justamente o movimento de elétrons, ou seja, a corrente elétrica ela ocorre através da atração de elétrons pelo eletrodo, que é o que nós chamamos de potencial de redução, que recebe esse símbolo, E maiúsculo, Rad. O hidrogênio, ele foi um eletrodo padrão, foi escolhido arbitrariamente e tem justamente um potencial igual a 0 volts. Existe uma tabela com os valores dos potenciais de cada eletrodo. Vejamos agora o cálculo da DDP de uma pilha. Nós já temos aqui essas semi-reações que nós já fizemos anteriormente, aqui a reação global. E, através da tabela, nós temos os valores do potencial de cada um. Do que sofreu redução, no caso do zinco, o valor dele é 0,76. Só que a gente vai trocar o sinal, vai ficar negativo porque ele sofre redução. Já no caso do cobre, que foi o que sofreu oxidação, o valor dele lá na tabela é 0,34 positivo. Para nós calcularmos a DDP dessa pilha, basta subtrairmos o valor do potencial da oxidação menos o potencial da redução. E aí vai ficar assim, 0,34 mais 0,76, porque menos por menos fica mais. Somando os dois, a DDP dessa pilha será 1,10 volt. Então é isso, gente. Até a próxima aula.